Olá, pessoal. Boa noite, tudo bom? Estamos aqui para mais uma live com os especialistas, aquele projetinho, né, que a gente começou no passado, e eu prometi para vocês que eu ia trazer um monte de gente legal aqui. E hoje, quem está aqui comigo é o Sandro. Acho que muita gente aqui segue ele também, porque eu sei que eu tenho vários seguidores que também seguem ele. O Sandro trabalha com adestramento educativo de cães. E aí eu achei que era um tema muito legal, que na verdade eu adoro, sou fã, e já estava querendo há muito tempo trazer aqui para gente. E aí nada melhor do que a gente, nesse momento de quarentena, falar sobre isso. Sandro, obrigada aí por ter aceito o convite, né, por vir aqui conversar um pouquinho com a gente. E conta para o pessoal aí um pouquinho sobre o seu trabalho, porque a maioria das pessoas, pelo que eu vejo, não entendem muito bem. Acha que adestrador é só senta, deita, rola, né? Então conta um pouquinho para a gente como é que é seu trabalho. Tá legal. Doutora Shelley, obrigado pelo convite. Boa noite para o pessoal. Bom, eu trabalho com adestramento de cães desde 2001. Na verdade, eu fiz o meu primeiro curso de adestrador em 98, mas ainda não era com a visão de trabalhar nessa área. Eu tinha feito simplesmente para treinar uma cachorrinha minha mesmo. Olha que Depois, legal. por gostar muito de cães e sempre me inteirar bastante, eu acabei me aprofundando mais e entrando realmente no ramo e depois fazendo vários outros cursos, me especializando. E de mais ou menos 10 anos para cá, eu tenho dado um enfoque especial para a área de comportamento, né, que seria estar ajudando os donos a como lidar e melhorar os comportamentos dos cães no dia a dia. Então, eu sempre explico que há uma diferença entre adestramento clássico, que é aquele adestramento voltado para os comandos de obediência, e adestramento comportamental, onde a gente tem um enfoque a comportamentos e problemas ligados a questões do dia a dia da família. Entendi. Então, dentro dessa parte de comportamento, eu sei que assim é pouco tempo aqui para a gente entrar nesses detalhes e hoje a gente acabou escolhendo a ansiedade, mas existem várias alterações então que os animais podem ter que a gente pode corrigir. Sim, a gente tem desde comportamentos mais básicos, como, por exemplo, como introduzir um filhote dentro do ambiente de um apartamento. A gente tem comportamentos ligados à parte sanitária, à parte da destruição de objetos imóveis que ninguém quer, né? A Ninguém gente quer. gosta, a gente gosta dos cães, mas gosta da nossa casa inteira também, né? A gente tem questões ligadas a passeio, a reatividade, a cães que não se dão bem com outros cães no ambiente externo. E um tipo de comportamento que a gente tem lidado bastante é justamente a ansiedade, né? Eu venho falando que a ansiedade, na verdade, é o mal do cão moderno, né? Assim como o ser humano desenvolveu males modernos, o cão moderno também. Então, a gente tem tratado isso com muita atenção, porque em alguns casos os sintomas são leves, mas em outros casos a gente tem sintomas bastante graves, que inclusive podem alterar o bem-estar do próprio animal e da família toda. Então, a gente vai trabalhar hoje bastante com a nossa conversa, né, com ênfase nesse assunto, até porque a quarentena é um período crítico, né, tanto para os cães quanto para a gente. Para a gente Então, também, né? nós também estamos passando pela ansiedade da quarentena, né? E os cães juntos. Então, a gente vai fazer esse bate-papo para tentar ajudar as pessoas como amenizar isso. Legal. Pegando o gancho já, entrando no nosso tema, né? Porque, que nem eu falei, a gente tem pouco tempo. Pessoal, vai me avisando se tá travando, se o áudio tá bom. Qualquer coisa, vocês me avisam aqui, que eu tô de olho aqui. Já um monte de gente mandou. Sandro maravilhoso, que dupla. A Juliana, a Ju Sarxian, Patrícia, todo mundo aqui Obrigado. ligadinho. Então, vamos Obrigado. lá. Me mandaram essa pergunta, né? A gente deixou caixinha de pergunta, então o pessoal já mandou algumas perguntas para a gente, mas, pessoal, pode mandar aqui ao vivo também. Se não der tempo da gente responder tudo, a gente faz igual semana passada. A gente encerra essa live e volta para as perguntas. Então, fiquem à vontade de ir mandando, tá? Me mandaram aqui perguntas, na verdade, semelhantes, mas acho que tem tudo a ver com isso que você falou. Então, como é que a gente reconhece, né?
quais são os sintomas de um cão ansioso? Como é que a gente sabe que ele está com algum tipo de alteração? Sim. Bom, a gente pode classificar basicamente, para também não estender muito, né, em sintomas leves e sintomas mais graves. Então, falando uma linguagem mais fácil dos donos compreenderem, né, e até identificarem se em casa eles têm essa característica, um dos sintomas leves que eu tenho trazido muito ao debate é o cão sombra. O que é o cachorro sombra? É aquele cachorro que dentro de casa segue o dono 24 horas por dia, né? Esse é um sintoma leve, que a gente considera um sintoma inicial, e é ruim porque alguns donos até veem isso como algo afetivo, né? Então, o dono está ali e vai no banheiro, o cachorro vai atrás, e vai na cozinha, o cachorro vai atrás. Por isso que a gente brinca que é o cachorro sombra. Só que isso, na verdade, em muitos casos, já é um sintoma de um cão ansioso. Porque vamos tentar compreender mais a fundo. O cão não consegue nem lidar com o fato de você estar em outro cômodo da casa, né? Então, a pessoa vai no banheiro, o cachorro ou está dentro do banheiro, às vezes está na porta do banheiro chorando, né? A gente tem, por exemplo, cães que ficam muito excitados com a entrada e a saída da porta, né? Então, às vezes, a pessoa sai para trabalhar ou mesmo uma saída rápida e quando retorna, o cão tem aquele comportamento muito exacerbado, né? Isso é muito comum, né? Sim, sim, é bastante comum e também há uma confusão muito grande por parte de alguns donos que eles entendem isso como um link afetivo, né? A pessoa acha assim, nossa, meu cachorro me ama demais, porque eu só fui na padaria e ele me recebeu como se eu fosse os Beatles, praticamente, né? Então, claro que a gente tem que ver pelo lado afetivo, mas a gente também tem que ter uma visão mais ampla, até para identificar se isso não é um problema. Passados os sinais leves, a gente tem aqueles sinais mais complicados, que podem ser, por exemplo, cães que latem demais na ausência do dono, cães com salivação excessiva, cães com lambedura compulsiva, que é muito comum no cão ansioso, que é aquela lambedura, né, direcionada a um local especificamente, repetitiva, normalmente é nas patas ou no rabo, né, vai variar um pouquinho. Então, comportamentos ligados à ansiedade, eles têm um quadro progressivo. Normalmente, eles começam com sintomas leves e vão aumentando, até muitas vezes virar um problema difícil de você lidar. Até por isso é importante tentar identificar logo no começo para poder tratar, né? É mais fácil você trabalhar um problema no início do que lá na frente. Então, basicamente, esses são alguns dos sintomas que a gente encontra bastante. Entendi, caramba. Eu brinco sempre com os meus clientes, né? Quando eu indico o seu serviço, eu falo, gente, o adestramento não é para os cães, é para os donos. Porque na maioria das vezes a gente faz tudo errado, né? E acaba criando esse problema em casa. E eu acho que até o final dessa live aqui eu vou ter identificado todos os problemas da minha casa. A hora que você falou, os cachorros que te seguem, eu falei, meu Deus do céu, os meus andam atrás de mim o dia inteiro. Claro que a gente deve tentar fazer uma leitura, né, individual, assim como um trabalho de um veterinário, né, que é muito individual, a gente fala coisas abrangentes, mas precisa daquela avaliação, né? Claro. E tem casos que o cão pode ser apenas ali um cão não um cão ansioso, mas um cão muito apegado. Mas se a pessoa começar a ter bastante informação, ela consegue ver de outra forma, né? E identificando que o cão pode ser um cão ansioso ou ter esse potencial, ela já procura ajuda para que isso não se torne algo maior. Então, por isso, a necessidade de entender esses sintomas iniciais do problema. Olha, a Ingrid mandou aqui para gente, se cachorro que também fica só parado olhando para o dono, pode ser uma questão de ansiedade. Não, eu não costumo identificar dessa forma. Normalmente, sintomas ligados à ansiedade, eles têm uma característica mais exacerbada. Então, quando eu tenho um cão com um comportamento mais estável, normalmente eu não consigo fazer um link com ansiedade, tá bom? Então, ficar parado, acho que ele está só admirando mesmo.
É só amor mesmo. Esse é só amor, provavelmente. Ai, legal. Mandaram aqui, vamos ver aqui as perguntinhas. Então, as características a gente já falou. Perguntaram também, a Ingrid também mandou, se cães costumam ficar impacientes. Sim, a impaciência aí a gente classifica um pouco como um comportamento instável. E ansiedade tem muita ligação com instabilidade. Claro que aí é como eu disse, precisa de uma avaliação mais criteriosa. Mas se eu tenho um cão que passa boa parte do tempo se mostrando instável quanto ao seu comportamento, isso pode ser sinal de problema, né? A gente vai falar daqui a pouco quais as causas, né? Por enquanto a gente está falando de sintomas, mas aí a gente vai falar sobre a falta de atividade física, ou um cão que passa muitas horas sozinho, ou um cão que vive num ambiente entediante. Aí a gente pode tentar identificar, além dos sintomas, as causas, tá bom? Legal, mas sempre então que a estabilidade... já que você tocou no assunto, então vamos lá, vamos falar o que é causa, o que pode levar esses animais a ficarem ansiosos, além da quarentena, que eu acho que está a gente aqui junto, passando para eles a nossa ansiedade, mas dentro de um contexto normal também, né? O que pode acontecer que esses animais vão ficar ansiosos? Bom, falando fora do contexto da quarentena, né? As causas mais comuns que a gente encontra são, em primeiro lugar, falta de atividade física ou atividade física incompatível com a necessidade daquele cão, né? Os cães, assim como as pessoas, eles têm características genéticas diferentes uns dos outros, né? Então, por exemplo, se você tiver, vamos usar como exemplo um Border Collie hiperativo, esse cão ele tem uma necessidade, uma demanda de atividade física do que um Chihuahua, por exemplo, ou do que um cão de energia baixa. Então, quando a oferta de atividade física não está ajustada com a necessidade daquele cão, esse é um dos maiores causadores de problemas ligados à ansiedade. Então, eu considero que a falta de atividade física estaria no topo da lista. Legal. E a maioria das pessoas, às vezes, isso eu percebo até nas minhas consultas, porque uma das perguntas nos meus questionários, né, para quem não sabe, a gente fala anamnese, que é quando a gente vai entrevistando a pessoa na consulta, eu pergunto de atividade, e aí normalmente as pessoas falam, não, eu dou 2 voltinhas para ele fazer o xixi. Isso não é atividade, né, até porque ainda tem uns que ainda vão naquele, tipo, passear no shopping, né, então não tem gasto energético nenhum. Só um minutinho, Sandro. Pessoal, a internet acho que está dando uma instabilidade aqui, mas qualquer coisa vocês vão me avisando, tá? Se o áudio ficar ruim, se travar a imagem. Então, a atividade que a gente fala, Sandro, é atividade mesmo, é gastar a energia desse animal, e aí, que nem você falou, vai variar de raça para raça, mas precisa fazer exercício, né? Eu costumo usar o parâmetro parecido com o parâmetro humano mesmo, né? Se o seu médico, por exemplo, pergunta para você numa anamnese se você está fazendo atividade física e você fala que foi na padaria ou foi até a esquina, ele vai classificar você como uma pessoa sedentária, na verdade. No caso dos cães também. Então, para a gente classificar que aquele cão faz atividade física, a gente vai considerar a frequência, o tempo, o ritmo, né? E vai tentar enquadrar isso à necessidade do seu cão. Então, realmente, se você tem um cão hiperativo, você tem que oferecer atividade física no nível que ele precisa. Você não tem muito como escapar disso, né? Outro fator também, já fazendo um gancho para a segunda causa, digamos assim, a quantidade de horas que os cães atuais passam sozinhos diariamente. Sim. Eu vou classificar essa como a segunda grande causa, por exemplo, né? Esquecendo agora que estamos numa situação atípica, que a maior parte das pessoas está em casa, né? A rotina normal das famílias submete os cães a longos períodos sozinhos. Então, a gente tem pessoas aí que deixam o cão de 7, 8, 10, até 12 horas por dia só, e esse, com certeza, é um grande problema também. Tá? A ciência vem mostrando que o período diário de um cão sozinho não deve exceder do que 6 horas dia. Tá? Isso é um dado científico,
onde foi medido o nível de cortisol, de estresse, dos hormônios em geral dos cães que ficam muito tempo só. Então, realmente, quando a recomendação é 6 horas e a gente tem cães que passam até 12, a gente vê que em alguns casos isso pode extrapolar e ser também um gatilho para a ansiedade desse cachorro. Entendi. O pessoal está avisando aqui que está dando uma travadinha. Gente, eu vou deixar a live gravada e também depois a gente vai colocar no IGVT igual a gente fez semana passada. Então fiquem tranquilos que vocês não vão perder nada. A Ju está falando aqui, a Ju do Corote, meu paciente querido. Legal. Um beijo para ele. Ela está falando que o Corote super mudou o comportamento, né? Que eles faziam diariamente 45 minutos de caminhada, no fim de semana grandes passeios também. E eu acompanhei a evolução do Corote, gente. O Corote é um vira-latinha que a Ju adotou, e se não fosse o trabalho... Vira-latinha, não. Vira-latão. Agora ele é um vira-latão. Mas CRV grandão, Verdade. Mas se não fosse o trabalho do Sandro, o Corote ia tomar um pé na bunda, porque não tinha condições. E a gente vê muito isso, né? Então, é com muito certeza. Importante mesmo. E aí, Sandro, não sei se você acabou de falar todas as causas, mas é que você falou essa parte deles ficarem sozinhos em casa e tal. Infelizmente, hoje em dia, a nossa rotina é muito louca, né? Então, a gente também não tem como mudar a nossa rotina de trabalho por conta de ter um animalzinho em casa, mas também, muitas vezes, a gente não quer abrir mão de não deixar, né? Não vou ter cachorro, então, porque eu tenho que trabalhar muito. A gente quer deixar tudo isso... digamos, da melhor forma possível, mesmo que não seja o ideal. Existem formas da gente trabalhar isso enquanto os animais estão sozinhos em casa? Você quer falar disso agora? A gente fala depois, antes de falar o resto das causas? Não, eu acho que é interessante, sim. Eu até já expliquei isso em algumas consultorias. O próprio mercado pet, ele foi se adaptando e se desenvolvendo em cima das nossas deficiências, né? Então, por exemplo, eu que trabalho com cães há mais ou menos 20 anos, acompanhei essa mudança de contexto com muita atenção. Então, por exemplo, o surgimento do daycare, ou as creches, né, como a gente conhece hoje, eles vêm exatamente da nossa falta de tempo, né? Antigamente, as famílias viviam muito mais em casa e o cachorro no quintal. Era esse o contexto de antigamente. Depois, a maioria das famílias mudaram para apartamentos, que são áreas menores, e começaram a permanecer mais tempo fora de casa por causa do trabalho. E aí começou a ter essa incompatibilidade, cachorro que destrui a casa, cachorro que fica muito agitado, que não sabe se comportar. Então, por exemplo, o daycare, procurar uma boa creche de confiança, né, que você conheça tudo, é uma alternativa para quem não consegue fazer uma alteração no seu horário de serviço ou dar uma passada em casa na hora do almoço. Outro serviço aí, até fazendo uma propaganda dos meus amigos dog walkers, né? Outro serviço que ajuda muito nessa falta de tempo dos donos são os passeadores, né? Que você pode contratar ali um número de passeios, de carga horária dentro da sua falta de tempo. Você pode usar a ajuda desse passeador para complementar essa questão. Então, hoje eu vejo esses serviços como aliados, né, no tratamento comportamental. Claro que quando o adestrador vai na sua casa, ele vai orientar coisas específicas para o seu cão, mas a gente, em muitos casos, recomenda também esses outros serviços para complementar. Legal. A Simone está perguntando aqui se quando existe mais de um cachorro no mesmo ambiente, se a companhia de um para o outro ajuda a reduzir a ansiedade. Tá, esse é um assunto bastante interessante, eu vou falar resumidamente, tá bom? Tá. Bom, cães são animais sociais, então sim, conviver com outro cão ajuda muito no bem-estar, né? Se a gente estudar lá toda a ciência dos cães são animais que vivem em grupo, então se eu deixar ele trancado num apartamento sozinho 10 horas por dia, eu estou indo contra a natureza desse cão, né? E é daí que vem esse sofrimento. Então, tudo bem, eu posso pensar assim, eu vou adotar ou adquirir um segundo cão e vou colocar lá. Mas aí você tem que levar em consideração outros fatores. Por quê? Se você não fizer um bom planejamento, talvez você tenha 2 problemas. Porque se você passa ainda 10 horas por dia fora,
talvez você tenha 2 cães destruindo o seu apartamento, por exemplo. Você vai ter xixi cocô de 2 cães para limpar. Você vai ter o adestrador, veterinário, ração, ou seja, quando você vai pensar em introduzir o segundo cão, você tem que pensar no contexto total disso, né? Então, sim, eu acho que a companhia é excelente, mas a pessoa, na hora de introduzir o segundo cão, ela deve ser muito cuidadosa, se isso realmente é adequado para ela, se ela vai suportar financeiramente, com a estrutura. Afinal de contas, ela vai precisar dedicar o tempo para 2 cães. O tempo dela também, né? Então, sim, a companhia ajuda, mas o planejamento tem que ser muito bem feito. E até assim, parece até, sei lá, a forma da gente falar às vezes pode não ser bem ouvida, digamos assim, por algumas pessoas, mas às vezes quando as pessoas me pedem esse tipo de conselho como veterinária, eu sempre falo da parte financeira, porque eu falo, Claro, gente, é muito fácil, enquanto você está claro. com 2 animais saudáveis, jovens, agora começa a envelhecer, começa a dar problema, e aí? Muitas vezes as pessoas ficam, mas eu não consigo bancar tudo isso. Então, a gente tem que pensar nisso antes de adotar o bichinho. Para 1, para 2, para 3, não importa, né? A gente tem que pensar que é um filho e a gente vai ter que arcar com o custo de tudo isso junto, né? Então, é bem importante mesmo, não só esse planejamento da rotina, mas o financeiro também, né? É muito importante. Até para a pessoa não cair numa alternativa extrema lá na frente, ter que se desfazer, ter que doar aquele cachorro porque não conseguiu arcar, enfim. É benéfico, sim, para a parte de bem-estar e comportamento, mas existe o ideal e o real, né? Você tem que pensar no ideal e analisar o real, a realidade daquele momento e daquele processo. Então, se a pessoa puder fazer a inclusão de um segundo cão, é maravilhoso, tomando todas essas cautelas. Legal. Até vou fazer só um paralelo, mas não dá para a gente entrar no assunto, mas que nem você falou, né, que as pessoas acabam depois dando o animal. Eu tenho muito cliente que às vezes vem me perguntar, o que você acha de eu pegar um Border Collie? Eu falo, gente, estuda a raça. Estuda a raça. A pessoa teima que quer, mora num apartamento e não tem tempo. Aí depois me liga, você sabe de alguém para eu doar o cachorro? Então, Exato, gente, sim, não é bicho de pelúcia, né? Vamos claro, pensar direitinho, porque é muito além disso. E aí, sim, Sandro, tô controlando o nosso tempo aqui. claro, Vamos claro. entrar um pouco na parte dos brinquedos, dessa parte. Eu falo muito para o pessoal de enriquecimento ambiental, sempre indico tua página lá. Como que isso pode ajudar? Isso é importante? Ajuda mesmo? Não ajuda? Eu tenho até algumas fotos, conforme você for falando, umas fotos mesmo que você me mandou, e eu vou mostrando para o pessoal aqui de alguns trabalhos, né? Alguns brinquedos que a gente pode usar. Então, o que você tem para me dizer dessa parte? Bom, eu acho que assim, 2 coisas muito importantes, né? Os cães, eles são geneticamente programados para fazer 2 coisas, tá? E muitas pessoas têm cães e não sabem disso. Então, é importante saber para entender o que é um cachorro in natura, digamos, né? Primeiro, o cachorro é geneticamente programado para caminhar em frente. Essa é a genética de um cão. Até por isso, a gente costuma brincar que o cachorro do mendigo é calmo, né? Você vê um carrinheiro na rua, o cara tá com o cachorro solto da coleira, o cachorro anda bonitinho, e o cachorro do treinador não é tão bonzinho às vezes. Então, Verdade. porque aquele cachorro caminha longas horas e quilômetros por dia. Então, ele é um cão muito mais próximo do cão natural do que os nossos, tá bom? E a segunda programação genética de um cachorro é procurar alimento, tá? Porque na natureza, quem acorda não sabe se tem almoço aquele dia, né? Basta a gente assistir um pouquinho aí de Animal Planet que a gente vê como funciona a natureza. A criação moderna, ela tem suprimido essas 2 características genéticas, porque a partir do momento que eu ponho um cão dentro de um apartamento, eu já não permito mais que ele ande em frente. Por isso que a gente tem aquele cão ansioso andando em círculo dentro de casa, né? E para piorar isso, eu vou ofertar comida assim como eu faço com o ser humano, servindo no pratinho, bonitinho, Carinha de cachorro. ou coloca o babador. Tem gente que vai dar na boquinha, que aí é uma catástrofe, né?
salvo algum cão doente, né, o patológico, mas fora isso é uma catástrofe alimentar na boca. Então, o que que acontece? O enriquecimento ambiental nada mais é, eles são ferramentas para você ajudar a modificar essa estrutura. Então, por exemplo, né, a gente tem desde ferramentas que eu posso oferecer a ração seca para cães que se alimentam dessa forma, eu tenho brinquedos... Por exemplo, um pet ball, né? Exatamente, isso, É esse, né? pessoal, eu estou mostrando exatamente essa bolinha que a gente coloca a ração seca dentro. Isso, o pet ball é chamado de bola interativa, né? Ele é um dispenser. Qual é o objetivo dele? Estimular o cão a procurar e conseguir o próprio alimento, né? Então, o cachorro que come ração seca, ou mesmo se a pessoa quiser ofertar uma cenourinha, uma maçãzinha crua picada, né? Para a gente cair ela, tá vendo? Eu já tinha me preparado para falar da alimentação natural. Isso aí. O dispenser ele vai estimulando, porque conforme o cão gira a bola, o alimento cai aleatoriamente. Então, a ideia da bola interativa é simular uma caçada, e o cachorro é um caçador, né? Então, o pet ball é uma ferramenta fácil, ela não é cara e a gente pode encaixar na rotina de quase todos os cães. Legal. Eu estou preocupada com o tempo aqui, gente. O nosso tempo está encerrando, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar aqui, porque esse assunto agora que o Sandro está falando, a gente tem mais coisa para mostrar. Aí eu vou falar um pouco também dos brinquedos que a gente vai rechear, então eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, eu vou encerrar e a gente volta por causa do tempo, porque senão vão derrubar a gente aqui, tá bom? Só um minutinho, a gente já volta. E tem pergunta aqui do pessoal falando... Cadê? Que os brinquedos foram um divisor de águas do Bull francês. O Lu é enlouquecido, é o cachorrinho da Cíntia, que estava com a gente semana passada, oftalmo. Aí, Bull também é uma raça bem energética, né? Da Chiara, uma Golden, que estava destruindo a casa também, mudou completamente. Então, gente, eu vou voltar, vocês mandem as perguntas que não foram respondidas de novo, a gente vai e volta, tá? Esperem a gente aí. Minutinho só.